Bom dia, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor por estar novamente aqui. Deus assim tem nos coroado de bênção, Deus tem nos protegido e até aqui nos ajudou o Senhor. Neste momento eu gostaria de pedir a nossa irmã Silvana que estivesse orando a Deus, agradecendo por essa oportunidade de novamente estarmos aqui. Oremos. Senhor, nosso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque nós nos deitamos hoje e podemos acordar hoje bem, com saúde, ó Deus. Obrigado pela proteção que o Senhor tem dado a nós a cada instante, a cada momento de nossas vidas, ó Deus. Quero te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui na igreja, reunido com os irmãos, ó Deus. Obrigado por essa bênção, ó Deus. Obrigado porque nós vamos te louvar, ó Deus, nós vamos ouvir a Tua palavra, ó Deus, e eu creio que o Senhor vai nos abençoar e nós vamos sair daqui mais edificados, ó Pai. Abençoa quem ainda está vindo para a igreja, ó Deus, quem ainda não vai poder vir por algum motivo, Senhor, seja cuidando de todos, ó Pai. Abençoa, Senhor Jesus, o pastor que irá trazer a mensagem, Senhor Deus. Abençoa Teu servo, Senhor Deus, sempre renovando as Tuas forças, ó Pai. Cuida dele, Senhor Jesus. Cuida de todos aqui que estão na igreja, ó Pai. Muito obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, eu convido a igreja que façamos a leitura do Salmo 139, de 1 a 12. Salmo 139, de 1 a 12. Eu vou pedir a Néris que faça essa leitura. Salmo 139, de 1 a 12. Deus onisciente e onipotente, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Até o 12. Nós ainda nós vamos iniciar o nosso com o cântico do número 127, nosso cenário, hino de número 127. Bendita a hora de oração. Em tempos de cuidar.
com fé constante, humilde orar, e enfim no esplendor de Deus, na glória dos mais altos céus, lembrar-me com gratidão das horas suaves de oração. Lembrar-me com gratidão das horas suaves de oração. Amém. Hino de número 320. Trabalho singular, me serve com muito amor. Mas as coisas mais humildes a executar, deves fazê-las com fervor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Oh, talvez alguma vida possas confortar com palavras brandas de amor. Ou talvez algumas almas tristes alcançar tua mensagem do Senhor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Por maior que venha a ser o teu esforço aqui, pois mais firme a tua devoção. Quantas almas ainda jazem ao redor de ti, na mais total escuridão, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Hino de número 315. 315. Vamos
Jesus, salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. A palavra do Senhor nos fala lá em 1 Tessalonicenses 5:7. O que nos fala esse versículo? 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Então, nós estamos vivendo tempos difíceis, cada dia mais complicado, cada dia mais difícil. A Bíblia nos fala que nós iríamos passar por isso. Nós estamos vendo agora essa onda da Ômicron chegando, atacando. Estamos vendo as catástrofes acontecendo, a natureza devolvendo ao homem o que o homem fez com ela. Às vezes o pessoal quer criticar, quer jogar a culpa em Deus, quer... por que Deus deixa acontecer isso, deixa acontecer aquilo? Não. Mas isso tudo é consequência dos nossos atos. É o desmatamento, é a construção em lugares indevidos. Tudo isso afeta, é o consumo de gases que causam efeito estufa. Então, por isso nós devemos estar cada vez mais orando, e orando sem cessar. E esse orar sem cessar, não é que você tem que ficar 24 horas orando, mas perseverar na oração. Orar, buscar ao Senhor, pedir o consolo dele, pedir a direção, a proteção. Hoje nós devemos estar orando também para aquelas vítimas ali em Capitólio, as vítimas em Nova Lima, na Bahia, do norte de Minas, né? Ontem foi um dia assim, Itaberito e por diante, Varginha e tantos outros lugares que tivemos mortes, tivemos feridos e devemos orar. E orar também sempre pela nossa igreja. Sempre, sempre, sempre. Orar pela nossa família, porque a nossa igreja é constituída de família. Se nós não orarmos por nossos filhos, não orar, seja ele de 5 meses, seja ele de 50 anos, 60 anos, nós iremos dar brecha ao inimigo para ocupar. E às vezes o pessoal acha, não, o diabo não entra na igreja. Ele entra em qualquer lugar. Ele só não entra onde é que Deus não permite. Mas ele está a rodear o mundo. E às vezes a gente está mais preocupado em ganhar o nosso sustento, em tirar o nosso sustento. Ou às vezes, além disso, às vezes ganhar para guardar, não é errado também, mas esquecemos de orar. Orar principalmente pelos nossos filhos. Então não esqueça, ore, busque, leia a Bíblia. Nós estamos fechando uma semana de oração. Tivemos uma frequência muito boa, graças a Deus, mas sentimos falta de muitos ali que poderiam estar conosco ali. É um período da noite, quase que no horário que a gente não está trabalhando, né? E estivesse ali orando para os seus filhos, orando pela sua família, orando pela igreja, orando pelo líder da igreja, nesse momento, que é o pastor, pela liderança da igreja. Então, esse tema é o tema da SAF, orar e sem cessar. Essa semana, inclusive, nós teremos uma pregação na oração da madrugada, que vai ser o pastor Célio, que é o presidente do nosso sínodo, pastor da primeira igreja de Lavras, ele irá falar sobre esse tema também. E a gente, na Bíblia, a gente vê grandes exemplos de homens que oravam, buscavam a Deus, jejuavam, e um desses grandes exemplos é Daniel. Daniel era um homem de oração, era um homem de temor a Deus. Mesmo quando foi ameaçado, quando foi proibido, ele nunca deixava de orar
3 vezes ao dia, em sentido Jerusalém, ele orava ao Senhor. E como o judeu tinha que fazer, ele orava, foi preso por isso, foi condenado à cova dos leões, mas Deus estava com ele não deixou de orar. Ele orava, buscava sempre a Deus, e Deus o abençoou, revelando os sonhos do rei da Babilônia. Ele orava, temia a Deus, e fortalecia a Deus, e foi firme ali, inclusive com 2 reis da Babilônia. Ele ficou ali, como conselheiro do rei. Nós conselheiro, então, era um homem que Deus usava. E como ele usou Daniel, ele pode nos usar, desde que sejamos firmes a ele, colocando a nossa vida em oração. Limpando nosso coração, limpando o nosso interior, que não é fácil, né? Mas ele fez. Então não deixemos de orar, seja em comunhão na igreja, seja em casa, com o esposo, com a esposa, com o filho sozinho. No seu trabalho, às vezes você pode estar orando, está fazendo o seu trabalho, concentrando em fazer ali. Agradecer às vezes pelas refeições. Quantas vezes a gente pega um prato de comida, simplesmente vai jogar para dentro, se quer, fala assim: obrigado, meu Deus, por esse alimento. Enquanto nós estamos com um prato de comida na frente, muita gente está mexendo no lixo, está metendo no lixão para tirar alguma coisa para comer. E às vezes nós olhamos aquela comida e falamos: eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E aquele que está ali não quer saber se ele vai gostar, ele quer achar alguma coisa para ele comer. Então, se você tiver no prato, dê graças a Deus por fazer isso. Dê graças a Deus por ter. Ore a Deus e agradeça. Não desista nas suas orações, não desista dos seus filhos nas suas orações, não desista da sua família. Ore, persevere. Filho, a gente brinca muito, ontem até ainda comentando com um pastor, que foi: filho é muito bom, porque nasceu, você começa a orar para ele, preocupar com ele, não cometer com o pastor depois do divino. Ele está com 50 anos, você está preocupando com ele. Ele está com 20, você está preocupando. Ele está solteiro, você fala assim: será que está comendo? Será que o que está acontecendo? Você tenta ligar, às vezes não atende. Aí está casado, logo você pensa se tem alguma coisa dentro de casa, como é que está a família, como é que estão os filhos. E assim, a gente preocupa sempre, mas nós não podemos deixar só preocupar orando por eles. Que Deus assim nos abençoe e que possamos estar firmes. Tem as reuniões de oração, por exemplo, toda segunda-feira a SAF reúne online e faz a reunião de oração. Então qualquer irmão pode participar, não é quem é da igreja, quem é da SAF, é isso aqui, é só pode participar. Eu gostaria de participar, pede o link, é enviado o link. Ore, não deixe de orar. Que Deus assim nos abençoe. Hoje nós estaremos fazendo uma coleta de ofertas, tanto no culto da manhã como da noite, para esses desabrigados, seja de Minas Gerais, da Bahia. É pouquinho? É um pouco, mas um pouco aqui, um pouco ali. A gente vai estar arrecadando para eles. E eu gostaria de estar cantando aquele em fervente oração. Nós vamos cantar, pastor, em fervente oração, que nós estamos falando de oração, e durante esse hino, quem trouxe seus dízimos, suas ofertas especiais, que tragam à frente, ter a oportunidade também, depois, se algum irmão quiser ofertar também, é só falar, a gente recorda que a gente vai enviar esse dinheiro diretamente para a conta da Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem uma conta específica para isso. No hinário não tem esse hino. É um hino até da harpa cristã, mas é um hino conhecido nosso, né? Nós vamos estar entoando ele em fervente oração. Em fervente oração
presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te fará socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém. Pedir ao nosso irmão José de Arimateia que esteja orando, agradecendo pelas ofertas, pelos dízimos que foi trazido até o altar do Senhor. Oremos, nosso irmão. Senhor, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque tudo que temos vem do Senhor. A saúde, proteção, nosso alimento, proteção de nossas famílias, nossas casas, tudo vem do Senhor. Como agradecer ao Senhor? As palavras não dizem aquilo que às vezes queremos falar. Nós sabemos que o Senhor é nosso Deus, não existe outro, e nós te agradecemos sempre. Nos ensina, ó Pai, a não acomodar, porque nós sabemos que o Senhor nos protege em todos os aspectos, mas às vezes nós deixamos de buscar o Senhor, às vezes nós deixamos de orar, às vezes nós deixamos de aprender mais do Senhor, às vezes nós somos relapsos com tantas coisas que precisamos fazer. Senhor, em nome de Jesus Cristo, a certeza da segurança que o Senhor nos dá, às vezes faz a gente afastar, a gente ficar ocupando o tempo com outras situações que não nos leva a nada, pelo contrário, atrapalha. Te agradecemos por todas essas pessoas que
fizeram a oferta, que devolveram para o Senhor o dízimo, que isso seja usado da melhor forma possível. Pai, nós te agradecemos em nome do teu Filho Jesus, e aonde tiver um membro da família aqui da igreja, que o Senhor continue cuidando, protegendo, porque o Senhor tem feito isso com toda segurança. Nós é testemunha que o Senhor é fiel, e neste momento nós te agradecemos em nome do teu Filho, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Na frente nós temos lugares aqui, ó. Não pode chegar. Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses capítulo 3. Poucos dias eu trouxe uma pregação nesse texto. Quero novamente enfatizar alguns verbos que aparecem aqui, imperativo para as nossas vidas. Então nós não vamos ler o texto não, à medida que a gente for destacando esses versos, a gente vai lendo a partir do capítulo 3, e nós vamos ler até o capítulo 4, verso 6. Então nós vamos caminhando, lendo assim, destacando alguns desses verbos que estão aqui no imperativo para as nossas vidas. Os colossenses estavam querendo voltar ao paganismo, então o apóstolo Paulo escreve a sua carta para os encorajarem a permanecer em Cristo, mostrando a excelência da pessoa de Cristo, da sua obra, mostrando que é em Jesus que a gente tem o nosso maior tesouro. Ele fala aqui das insondáveis riquezas de Cristo, né? Que nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, deixar Cristo e voltar para abraçar qualquer outro caminho é um péssimo negócio, né? Perda de tempo, é um investimento errado. Então Paulo está falando para eles: permaneçam em Cristo. E aqui, no capítulo 3, ele passa a falar de como deve ser a nossa vida, porque nós estamos unidos a Cristo. Estando unido a Cristo, espera-se de nós, dos crentes, né? Dentre outros, esses comportamentos que ele menciona aqui, o crente deve adotar para a sua vida. Então, o primeiro verbo que eu chamo a sua atenção aqui é o verbo buscar, está no verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então, espera-se do crente que ele invista nisso, em buscar as coisas mais nobres, coisas do alto aqui, são as virtudes mais nobres, né? Ele vai mencionar várias delas aqui adiante no verso 13, a partir do verso 12. Afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade, vai falar do perdão. Então nós devemos buscar essas coisas do alto, uma vez que nós estamos unidos a Cristo. O outro verbo que aparece aqui é o verbo pensar, no verso 2. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Em princípio, o cristão deve se considerar morto para o pecado. A gente sabe que na prática isso ainda não aconteceu conosco, né, totalmente, porque o pecado ainda reside em nós, mesmo sendo nascidos de novo, nós ainda pecamos.
Mas temos que ter na nossa mente esse princípio. Eu tenho que me considerar morto para o pecado. E aí pensar nas coisas do alto, né? Via de regra, é o inverso que acontece. A gente pensa demais nas coisas aqui, da terra, e não tanto nas coisas do alto. Onde Cristo vive? Onde é que Cristo vive? Né? Cristo está à destra de Deus. É na vida eterna que nós temos que pensar, nessa vida maior, plena, né? E não nas que são aqui. Mas é impressionante como nas nossas conversações a gente deixa evidenciar, né? A gente evidencia como nós estamos ainda tão envolvidos pelas coisas da terra, desse mundo, né? A gente quase não vê os cristãos falarem entre si sobre as alegrias do céu, da vida eterna, da salvação. Mesmo entre os crentes, as conversações giram mais em torno de coisas aqui de baixo, né? Então, esse é imperativo para nós, pensar nas coisas do alto, né? Bom, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele em glória. A gente devia pensar mais nisso, né? Outro verbo que aparece aqui é o verbo fazer, verso 5. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Então, como eu disse, né, em princípio a gente se considera morto para o pecado, mas ele ainda reside em nós. Então essa é a nossa luta, lutar contra ele e fazer morrer a nossa natureza terrena. Então o cristão tem a maior luta do mundo, sem dúvida alguma. O incrédulo não tem essa preocupação, né? Ou esse objetivo de mortificar o pecado, mas o crente tem que ter. Lutar contra o pecado, envidar ou canalizar esforços para vencer o pecado na sua vida. Todo dia a gente experimenta na nossa vida essa força do pecado, todo dia. Infelizmente a gente falha mesmo, a gente peca mesmo. Hoje mesmo, tenho a absoluta certeza que todos aqui já pecaram. Naquilo que falaram lá na sua casa, que pensaram. Tenho absoluta certeza. Porque pecado, irmãos, numa visão errada por aí, é só quando a gente faz algo muito escabroso, né? Matou alguém, ou roubou, né? Ou fez uma outra coisa lá muito grandiosa. Mas essa é uma noção muito errada. O pensamento abrigado no nosso coração que desagrada a Deus é pecado. A palavra que escapa dos nossos lábios, né, é pecado, desagrada a Deus. Então, todos nós já pecamos hoje. Então, ele fala que a gente tem que fazer morrer a nossa natureza terrena. Ele menciona algumas coisas, prostituição, impureza, né? Hoje, quanta coisa contribui para a gente ser impuro, né? Para a prostituição, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria, né? O exagerado apego às coisas é idolatria, é pecado. E ele esclarece que é por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. Então Paulo sabe que alguns dos crentes lá tinham essas práticas, né? Viviam nessas coisas que ele menciona aqui. Agora, porém, despojai-vos. Esse é um outro verbo que aparece aqui. O despojar aqui é descartar mesmo de uma coisa para sempre. É como a gente joga fora uma roupa que não serve mais nem para a gente nem para os outros, ou um calçado velho, a gente joga no lixo mesmo, né? Nesse sentido, despojai mesmo de tudo isso. Ele menciona mais algumas coisas. Ira. Existe uma ira que pode acontecer e deve acontecer na nossa vida, mas a maioria das vezes a nossa ira é pecaminosa. É uma raiva que, embora a gente às vezes não fala, mas ela está direcionada contra Deus.
é uma reclamação que a gente faz aqui no coração, que ela se volta contra Deus, né? Então, ira, indignação, maldade, maledicência. O crente tem que ir policiando o seu linguajar, né? Linguagem obscena do vosso falar. O Evangelho, irmãos, vai descendo para a nossa vida e vai lapidando todo o nosso ser. Um bom hábito que eu sugiro aqui para os irmãos e irmãs é que nas suas conversações normais do dia a dia, procurem cuidar da linguagem, daquilo que vocês falam, daquilo que a gente fala. Porque quando a gente precisar estar num ambiente mais solene, ou que requer de nós um policiamento maior para a gente não falar bobagem, a gente já esteja habituado a falar aquilo que é bom, que é correto. E aí você não tem que passar por uma metamorfose, por uma transformação, né? Que às vezes é muito difícil, você não consegue, você se trai, né? Você acaba falando coisas que você usa no seu dia a dia. Então é preciso a gente tomar cuidado e ir lapidando, né, nessa área na nossa vida, o que falar. E não só o que falar, mas o tom de voz é muito importante, né? Porque a gente comunica através do tom de voz. Chamar atenção, é muito bom usar o princípio de primeiro destacar uma qualidade, depois com amor, expor, olha, você precisa mudar nessa área, né, com amor. Então, essas coisas têm que ir descendo para a nossa vida, né? Despojar de tudo isso, dessa linguagem obscena do vosso falar. Tem pessoas que não dá para ficar perto, não, né? Às vezes a pessoa já é até idosa, mas tem a boca suja, né? Tem piadas obscenas que não é bom permanecer perto. Tem um humorista aí na televisão, muito antigo, muito famoso, eu não consigo, quando eu vejo aquele homem, eu mudo de canal rapidamente. Não consigo escutar as anedotas dele, não tem jeito. Então, o crente tem que cuidar disso. Outra coisa que aparece aqui é falai a verdade, né? O crente tem que primar por ser transparente. Falar a verdade, né? E não mentais uns aos outros, é o verso 9. Uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, que é Cristo, né? No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, em Jesus nós somos aproximados. Então, nós não devemos cultivar o hábito da mentira nos nossos relacionamentos. E falar a verdade com amor, né? A verdade ela é bem-vinda, mas precisa saber também ser dita no momento apropriado, né? Às vezes, no relacionamento, existe algum momento em que não é a hora da gente falar a verdade. Espera um pouquinho, não é que você vai mentir, mas espera um momento mais apropriado e depois converse e com amor fale a verdade, né? A verdade é que liberta. Não adianta a gente ficar escondendo as coisas, né? Então não mentais uns aos outros. Outro verbo que aparece aqui é o verbo revestir, está no verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. O que os eleitos de Deus têm que fazer? De ternos afetos, vestirmos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Ontem, no exame de um candidato lá para ser ordenado pastor no nosso presbitério, eu elogiei a postura do irmão quando foi feita a ele uma pergunta difícil, formulada pelo reverendo Lucas, e, obviamente, ele não sabia a resposta, e nenhum de nós sabemos.
Aquela pergunta é difícil. Então eu gostei de ver o candidato, nosso irmão Alexandre, dizer assim: olha, eu não tenho a resposta, eu não sei. Eu falei: irmão, eu te parabenizo pela sua honestidade, a sua humildade em dizer assim: não sei a resposta. Porque muita gente se apressa em ter as respostas para certas perguntas, mas falam bobagem, né? Então é muito honesto, quando a gente não sabe, a gente com humildade dizer: não sei, né? Nos quedarmos diante da dificuldade. Quantas coisas a vida, as situações da vida levantam questões que a gente não tem resposta. Não tem. Eu não tenho todas as respostas. Eu reconheço muitas situações, eu não tenho, mesmo conhecendo a palavra de Deus, de ler tantos livros, para muitas situações eu ainda não tenho aquela resposta pronta, né? Que é aquilo. Eu posso apenas sugerir que essa pode ser uma face da verdade, mas eu desconheço. Então, humildade nos relacionamentos, né? Na nossa vida como um todo, mansidão. E como é bom a gente estar perto de uma pessoa mansa e longânima, né? Que tem um ânimo, né? Paciência. Hoje a gente carece muito de alguém que tenha ouvidos para nos escutar, paciência, né? Ontem, lá na nossa reunião, um colega falou assim: ô pastor, eu estou precisando conversar com o senhor, eu estou precisando de uma pessoa para conversar. Ele disse que tentou me ligar, não conseguiu, aí eu passei novamente o telefone para ele. E aí um presbítero da igreja desse pastor me procurou também para conversar. E a gente sente falta, né, de alguém para a gente poder contar as coisas, né? As pessoas sentem falta de alguém para ouvir, né? Então, ter esse bom ânimo, né? Essa disposição, como a igreja é um ambiente curador. E não é só o pastor, não. Os presbíteros, os diáconos, os irmãos, às vezes tem pessoas na igreja que têm esse dom, né, mais acentuado. Descubra quem é, quais são essas pessoas, conversem com elas se são confiáveis, né? Às vezes você não precisa nem procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Às vezes uma boa conversa com um irmão que tem maturidade, né, pode te ajudar. Então isso tudo a gente tem que desenvolver, né? Outro verbo que aparece aqui é o verbo suportar. Verso 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, é outro verbo, né? Como a igreja precisa dessas coisas. Esse aí eu não suporto ele. A gente tem que desenvolver isso. Nós somos diferentes, né? Eu não simpatizo com todo mundo, nem todo mundo simpatiza comigo, né? Mas eu suporto por amor. Porque amor na Bíblia, irmãos, não é tanto um sentimento, não, mas é uma atitude. E isso vale também para os casamentos. Eu decidi amar esta mulher. Eu tomei essa atitude diante de Deus, esse compromisso, né? E ela também. Então eu vou amar. E quando a gente tem essa atitude, a coisa muda. Você ama e é amado, né? Então essa atitude de suportar uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, mesmo apesar das nossas diferenças, né? Que às vezes é difícil, mas suporte, você vai ver que a pessoa não é tão difícil assim. Quando eu cheguei no seminário, conheci alguns irmãos, falei: esse aí não vai ser difícil, viu? Ao longo dos anos, o passar do tempo, né, a gente vai vivendo as mesmas situações juntos lá, passando os apertos, e a gente vai se conhecendo melhor, e a gente vê que aquele irmão que eu achava que não ia suportar ele tem coisas para me ensinar. É um livro a ser lido, eu posso aprender dele, assim como eu posso transmitir para ele alguma coisa. Então isso vai acrescentando na vida da gente, né? Eu não tenho contato com meus colegas, mas eu lembro de cada um, do jeitinho de cada um, né, das características que eu pude conhecer lá, que acrescentaram um pouco na minha vida, né? Então é muito importante isso.
Então, suportar, perdoar, né? A igreja não vive sem perdão, porque nós, ao longo da caminhada, a gente acaba ofendendo às vezes, sem querer às vezes a gente fala é mal interpretado. Aliás, quem fala corre um perigo maior, né? A gente que vem à frente, que ensina, que fala, Samuel exorta aqui, a gente corre um perigo maior de sermos mal interpretados, né? E às vezes a pessoa, esse pastor está me marcando, né? Está me perseguindo. Mas o pastor, o que prega aqui, o que fala, ele tem o compromisso de transmitir a palavra de Deus. E se ele é fiel à palavra de Deus, inevitavelmente ela vai corrigir, né? Então, se você está passando por um problema, uma situação que a palavra de Deus te confronta, tenha a compreensão de que não é o pastor que está com alguma coisa pessoal contra você, não, é a palavra de Deus que está me confrontando. Acate isso para a sua vida, né? E ao invés de ficar aborrecido, numa outra linguagem, magoado, né? E abandonar o caminho, não, esforce para mudar de vida, para encaixar a sua vida com o que a palavra de Deus ensina. A famosa frase, né, a carapuça, se ela serve para mim, eu visto, né? Esse é sempre o melhor caminho. E a gente fala aqui com amor, né? Porque a gente quer ver o bem dessa família, né? Da igreja. A palavra de Deus, ela nos corrige mesmo. Um dia o presbítero Roberto falou assim para mim: "Ô pastor, é difícil porque a mensagem, né, do evangelho, a gente percebe que a gente fica longe dela, assim, muitas vezes a gente deixa a desejar, né? A gente prega e muitas vezes aquilo que a gente não consegue viver." Aí eu disse para ele: "Ó, meu irmão, é assim mesmo, a mensagem ela é sempre maior do que o mensageiro, né? Infelizmente, o que eu prego aqui deveria ser tudo o que eu vivo, mas quando eu trago para os irmãos, eu trago especialmente ou antes para mim mesmo. Isso está servindo para mim, né? E eu compartilho aqui." Então é isso. A motivação é que o Senhor Deus nos perdoou em Cristo, né? Nós éramos muito mais devedores e Ele nos perdoou. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração, a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Esse é outro para o qual eu chamo a sua atenção, né? A gente encher da palavra de Deus. Como eu tenho falado aqui, o crente tem que conviver muito com a Bíblia, né? Todo dia, ter a sua devocional. Outro verbo: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, conversarmos, né? O irmão ter a grandeza de poder escutar a instrução e o conselho do outro que tem mais experiência, né, para a sua vida. Com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. E aqui, irmãos, eu não vou me deter muito, mas apenas tocar de passagem, né? Os deveres da família, porque ele continua no mesmo tema, é os resultados da união com Cristo. Como é que a esposa deve reagir em relação ao marido? Está aqui no verso 18. Deve ser submissa ao marido como convém ao Senhor. E como é que o marido trata a esposa? Deve amar a esposa e não a tratar com amargura. Como é que o filho relaciona com o pai? Com obediência, verso 20. Filhos, em tudo obedecei vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E como é que o pai trata o filho? Não irritando, não provocando seu filho. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Tem pais que por falta de sabedoria, né, provocam os filhos. Irmãos, é muito sério
as marcas que ficam nos filhos, especialmente pequenos, nos nossos comportamentos. Temos que levar isso muito a sério. Como é que o servo lida com o Senhor, você que é empregado? Verso 22. Servo, obedeça em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, ou quando o patrão está do lado, visando tão somente agradar homens. Enquanto o patrão está ali, você faz bonito, mas a hora que ele sai, você fica à vontade. Não, não é assim, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. É assim que o empregado faz. O patrão esteja ali ou não, ele faz da melhor maneira diante de Deus. Tudo quanto fizerdes, fazei de coração como para o Senhor, não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor e que estáis servindo. Veja que princípio interessante, né? Você lá no seu emprego, você faz o melhor para Deus. Se você faz o melhor para Deus, automaticamente você vai agradar o seu patrão. Agora, se você não tem compromisso com Deus, aí é complicado, porque quando o patrão tiver, você vai procurar esforçar um bocadinho, mas na hora que ele sair, não está nem aí. Infelizmente é assim que acontece. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. E o patrão, o Senhor, aquele que emprega, deve tratar os seus servos com justiça, com equidade, certos também de que eles têm Senhor no céu. Tratamento, se você tem alguém trabalhando para você, é um tratamento justo, pagamento justo, né? E que você também tem um Senhor no céu. Com relação à oração, outro verbo, perseverai. Com relação à oração, já foi tão enfatizado aqui na oração. Vigiando com ações de graças. Certamente, irmãos, nós oramos menos do que deveríamos fazer. Não só nas reuniões de oração, mas aquela oração particular. Quantas vezes, quanto tempo num dia você ora? Quantos minutos? Às vezes nem minuto chega, né? A leitura da Bíblia, mas antes da leitura a oração, e depois da leitura a oração. Como isso faz falta na nossa vida, irmãos, na vida da igreja. Perseverem. Suplique ao mesmo tempo também por nós, Paulo pede a oração por eles, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, estava preso, para que eu manifeste como devo fazer. E, finalmente, o último verbo, portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Isso aqui é muito importante, porque até enfatizei aqui da outra vez, por falta de sabedoria da nossa parte, muitas vezes a gente barra a entrada de uma pessoa na igreja que a gente queria vê-lo aqui, por falta de sabedoria. Como eu disse, a verdade tem que ser dita, mas tem que ser dita com sabedoria. Não precisa ser dita com rancor, fora de contexto, com sabedoria. Então, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora e aproveitem as oportunidades. Quantas vezes a gente perde as oportunidades, que Deus nos dá de falar do amor de Cristo, do Evangelho, da salvação, por negligência, por preguiça, por não querermos incomodar, por medo de sermos interpretados erradamente. A gente hoje está cheio de milindre e a gente não aproveita as oportunidades de anunciar o Evangelho. O resultado a gente sempre deixa com Deus. Mas é isso que a Bíblia nos ensina a fazer, para finalizar, ele fala: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Palavra equilibrada, agradável. Eu até disse aqui da outra vez que tem pessoas que a gente não gosta de ficar perto.
porque a palavra é desagradável. Mas quando alguém tem uma palavra agradável, a gente não quer ir embora, né? Pensa numa pessoa sábia, né, que tem uma palavra agradável, como é bom a gente escutá-la, né? Aprender com ela, né? Eu conheci já algumas pessoas assim, que vale a pena a gente ficar perto, escutando, aprendendo, né? Então essa palavra que mais uma vez eu deixo para os irmãos, acho ela muito própria, os resultados da união com Cristo. Leia mais esse texto, memorize os verbos aqui, porque é para nós vivermos no dia a dia isso aqui, viu, irmãos? Deus nos abençoe e nos ajude, né? Amém. Vamos orar novamente, ficar em pé. Tem aniversariantes? Quem é? Ah, Lila. Solange. Nós vamos orar por nossos irmãos. Ah, muito bem. Está todo mundo aqui? Tá. Então, antes de nós orarmos, nós vamos convidar as irmãs, né, que foram eleitas para a diretoria da SAF, para a gente orar por elas. Já nessa oração, nós estamos dando posse às irmãs, né? A Neres, que é a presidente, né, da Sociedade de Senhoras. A Nilda é a vice, né? A Luzia é a secretária, a Ângela é a segunda secretária e a Drica é a tesoureira. Muito bem. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos mais uma vez na manhã deste dia por nos dar condições de estarmos aqui na tua casa, ouvindo a tua palavra, lendo novamente esse texto precioso, destacando a importância dele nas nossas vidas, desses imperativos para a nossa vida dos crentes. Pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a colocarmos em prática tudo isso que Paulo listou aqui para aqueles crentes daquela época e que serve para nós hoje em todas as épocas, para que a igreja do Senhor aqui em Bom Sucesso seja uma igreja melhor, mais afinada com a vontade do Senhor, mais santa, mais pura. Tem misericórdia de todos nós. Abençoe a cada um aqui em especial, cada família aqui representada nesta manhã. O Senhor cuide de cada um do nosso dia. Nós te louvamos pelas chuvas que têm caído sobre a nossa região. Nós te louvamos pelos recursos que temos tido, os teus livramentos na nossa vida. Suplicamos em favor dos nossos irmãos que estão gripados, outros estão de Covid. Que o Senhor esteja livrando o teu povo e continuando, ó Deus, no nosso cuidado. De maneira especial, te louvo pelas irmãs que foram eleitas para a Sociedade Auxiliadora Feminina. Que o Senhor abençoe a Neres, a Luzia, a Nilda, a Ângela, a Drica, para que continuem fazendo esse trabalho que é importante na vida da igreja e que elas tenham o apoio das irmãs, nosso apoio, para continuarem fazendo esta obra e cada vez melhor, Senhor, para a glória do teu nome. Abençoe os aniversariantes da semana, a nossa irmã Lila, a Solange e também o César. Colocamos cada um diante do Senhor. Pedimos assim a tua bênção e nós agradecemos a resposta do Senhor em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um dos irmãos e irmãs, sobre toda a igreja, hoje e sempre. Amém.